Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Compromisso com a vida, com a sua vida. É assim que o Hospital Geral de Caxias do Sul cuida da saúde da comunidade de sua região desde 1998. O compromisso com a qualidade e a humanização no atendimento prestado transformou o HG em referência em atendimento de saúde para os usuários do SUS de 49 municípios. O HG trabalha para oferecer uma excelente estrutura e uma diversidade de serviços e de especialidades médicas. O comprometimento com as necessidades de sua comunidade direciona os esforços para uma assistência integral e qualificada e para uma oferta plural de soluções em saúde, tais como UTIs, serviço de urgência e emergência, cirurgias e procedimentos de média e alta complexidade,
captação e transplante de córneas, cardiologia, oncologia com radioterapia, cirurgia bariátrica, pediatria e gestação de alto risco, além de outros importantes serviços de apoio. Colabora ainda para a qualidade dos serviços os investimentos na inovação de equipamentos, em terapias e em tratamentos. A qualidade e resolutividade nos tratamentos e intervenções são destaques desse hospital que é referência em serviços, como, por exemplo, o de oncologia. Com uma estrutura moderna, a Unacom oferece suporte multiprofissional aliado à tecnologia e à humanização no atendimento. Outro destaque é a conexão entre saúde, ensino e pesquisa. A sua natureza como hospital-escola contribui para o intercâmbio de conhecimentos entre profissionais, professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul, o que repercute de forma determinante para a promoção da pesquisa e na inserção de avanços e novidades para o diagnóstico e tratamento de seus pacientes. Ainda oferece residência médica em diferentes especialidades e um programa de capacitações permanentes para profissionais, alunos e professores. A experiente e engajada equipe multiprofissional atua na promoção da ética, integridade, seriedade e respeito na relação com os pacientes, com eficiência técnica e operacional, mas com os olhos voltados para o cuidado humanizado, para que pacientes e familiares se sintam acolhidos e atendidos em diferentes necessidades, físicas, emocionais ou sociais, o que é decisivo no processo de cura e recuperação. O HG está focado em atender com excelência, o que significa desenvolver ações que trabalham importantes critérios de segurança e qualidade dos processos e investir em aperfeiçoamentos de suas práticas. Esse esforço é reconhecido por meio de importantes certificações, como a Acreditação Hospitalar Nível 3 de Excelência em Gestão e o Certificado Amigo da Criança, conferido às instituições que promovem práticas para o aleitamento materno. A satisfação dos pacientes é o que move o HG na busca por continuar sempre melhorando. Os altos índices de satisfação atingidos impulsionam a equipe a fazer cada vez melhor, com mais segurança e qualidade. O Hospital Geral está sempre com os olhos no futuro, pensando nas melhores soluções em saúde. Por isso, desenvolve o seu planejamento estratégico alinhado às necessidades da comunidade local, desenhando o seu crescimento de forma sustentável e equilibrada, com compromisso e comprometimento. O maior diferencial do HG é o seu capital humano. São os seus profissionais que transformam a vida da comunidade para melhor. E aliando o cuidado humanizado promovido por sua equipe, a inovação e qualidade de seus serviços, que o HG oferece um atendimento de excelência, tornando-se referência em saúde para todo o sul do país. Hospital Geral de Caxias do Sul. Compromisso com a vida. A sua vida. Boa noite, meu nome é Alejandro Borges, sou gerente assistencial do Hospital Geral. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de simpósio de sepsis da nossa Semana de Segurança do Paciente. Iniciaremos, então, com o start do protocolo institucional de sepsis no Hospital Geral, que iniciará com a enfermeira coordenadora Kellen Perosi Lopes, que falará sobre a observação e análises dos sinais da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Seguido pela bioquímica coordenadora Lisiane Stockmans, que falará sobre a coleta e análises dos exames laboratoriais, conforme o tempo normatizado no protocolo. E, em sequência, o nosso médico coordenador, Dr. Emerson Bosque da Silva, que falará sobre a prescrição do plano terapêutico e exames conforme normatizado no nosso protocolo. Em sequência, teremos um estudo de caso
clínico, apresentado pela residente Bruna Siqueira, e, em sequência, uma mesa redonda com o Dr. Emerson Boschi, Dr. Fabrício Piccoli Fortuna, enfermeira Kellen Peroso e a bioquímica Lisiana Stockmans. E o moderador da mesa será o Dr. Rafael Lessa Costa, nosso coordenador da nossa UTI clínica cirúrgica. Boa noite a todos. Então, me chamo Kellen, sou coordenadora de enfermagem e eu vou falar um pouquinho de como a gente trabalha aqui dentro da nossa instituição, como que funciona a nossa abertura de protocolo e o start da enfermagem. Então, nós temos um protocolo já implantado na nossa instituição há bastante tempo, tá? Ele fica disponibilizado para todos os colaboradores do hospital e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Esse é o nosso formulário, né, atualmente. Então, nós temos um formulário que a gente utiliza tanto para a área adulto, para os setores de internação, e outros critérios que a gente utiliza em UTI, para UTI adulto. Então, todos disponibilizados também para a nossa equipe. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre os critérios diagnósticos atuais da sepse. Ela é definida como uma disfunção orgânica, potencialmente letal, causada por uma resposta desregulada do paciente à infecção. E o choque séptico, ele é definido como um quadro de sepse com hipotensão refratária à reposição volêmica, requerendo vasopressor, então, para manter uma PAM acima ou igual a 65. Esses são os critérios diagnósticos atuais, né? Então, de sepse, que são as variáveis hemodinâmicas, a hipotensão arterial, então, uma PAM, né, menor de 65, e as variáveis de má perfusão, que são a hiperlactatemia, acima de 2, e o retardo do enchimento capilar periférico. E temos também as variáveis de disfunção orgânica, que é a hipoxemia arterial, oligúria aguda, o aumento da creatinina nesse paciente, o distúrbio de coagulação, ilho paralítico, trombocitopenia, hiperbilirrubinia. Atualmente, também no hospital, nós utilizamos a nossa escala de NILS, tá? Então, conforme a doutora Viviane também ontem apresentou, essa escala ela tem uma pontuação, e dependendo da variação dessa pontuação dessa escala, é acionado um TRR, né? Então, os pacientes que estão no setor de internação, é acionado esse time de resposta rápida, que o atendimento é feito pela nossa emergência. Então, tanto na escala de NILS quanto no protocolo de sepse, é avaliado pelo emergencista, e dependendo ou não esse paciente, então, dependendo dos critérios, é a abertura do protocolo. Então, se o paciente apresenta pelo menos 2 dos sinais de CIRS, ou hipertermia acima de 37,8, ou hipotermia abaixo de 35, leucocitose acima de 1.200 ou leucopenia abaixo de 4.000, taquicardia acima de 90, taquipneia acima de 20. E um dos critérios de disfunção orgânica, oligúria, hipotensão, rebaixamento, dispneia ou de saturação. Então, o que nós da enfermagem, né, precisamos ficar muito atentos nesse paciente? Primeiro, identificar o paciente com sepse, né, através dos sinais mencionados anteriormente, identificar o foco infeccioso e coletar os exames de hemoculturas e culturas pertinentes antes do início da antibiótico-terapia. Isso é muito importante, tá? Essa é uma parte, a parte inicial do protocolo é a parte da enfermagem.
Então, a enfermagem tem essa função de startar o protocolo, de coletar os exames, essas culturas. Então, se o paciente tem acesso central, nós coletamos uma hemocultura central e 2 periféricas. Se esse paciente já está entubado, a gente coleta um aspirado traqueal, está com sonda vesical também uma urocultura, e se não, então, da mesma forma, a gente coleta a urocultura e um escarro para esse paciente. Se não tiver com acesso central, são 2 hemoculturas periféricas. A avaliação da perfusão tecidual do paciente com sepse e adequá-la, ela tem 6 horas, e administrar o antibiótico venoso, então, prescrito em até 1 hora. Então, nós temos 1 hora desde o acionamento, desde a observação desses sinais, da verificação que a gente precisa acionar, né, o médico para a abertura desse protocolo. A gente tem 1 hora desde o start, a coleta dos exames e o início do antibiótico. Então, a primeira hora, tá? Então, nós trabalhamos com a primeira e com a 4ª hora. Na primeira hora, então, as nossas funções é coletar o lactato sérico, coleta de hemocultura antes do antibiótico terapia, início do antibiótico na primeira hora e após a abertura do protocolo, então, dar seguimento, né? Fazer nesta primeira hora, mas depois dar seguimento, respeitando o intervalo, né, de cada medicação. A reposição volêmica agressiva precoce nos pacientes com hipotensão ou lactato 2 vezes o valor normal. O uso de vasopressores para manter pressão arterial média de 65, né, acima de 65. E na 4ª hora, então, é a reavaliação do status volêmico e da perfusão tecidual. E uma nova mensuração de lactato para pacientes com hiperlactatemia inicial. Então, aqui a gente já trouxe um pouquinho para vocês. Então, até esse momento, nós trabalhávamos com manual, com o nosso protocolo manual. Então, ele era startado, a gente abria esse formulário, né, dentro da unidade, que era aberto esse protocolo, e se dava o fechamento desse protocolo. Quem classifica atualmente para nós, né, esses pacientes é o Dr. Emerson, né, e a partir de então, a gente está nós estamos com uma nova função que é dentro do TASI, que então é o mentor, tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar então a enfermagem lança os sinais no sistema e esse sistema já dá o start para nós, primeiro para o enfermeiro, né? Então, aqui a frequência respiratória acima de 20 já tem critérios para sepse esse paciente. E a frequência cardíaca acima de 90. Então, já são 2 variáveis, 2 sinais, que nos dá o start para a abertura do protocolo. Aqui entra para o médico também. Então, quando abre o alerta para o enfermeiro, já abre para o médico. Aqui o médico elimina ou não os critérios sugestivos de sepse. Tá? Então, abre essa tela para ele já classificar se sim ou se não. Confirma ou não os itens deflagrados de sepse. Aqui ficou, então, uma infecção sem disfunção orgânica confirmada. Ele vai confirmar, né? Sim, sim ou se não. E aqui, então, a função mentor já foi acionada. Aí, a partir daqui, o nosso protocolo já está no sistema para a gente conseguir dar andamento e fazer a avaliação. Uma ação pode ser gerada selecionando o protocolo específico para infecção, sem disfunção orgânica confirmada, tá? Então, aqui a infecção é sem a disfunção orgânica. Então, a gente já está essa semana a gente iniciou, então, com a migração do mentor no nosso sistema TASI, né? Acho que a gente ainda vai levar um tempinho para a gente conseguir deixar ele redondo, né, no sistema, mas essa vai ser a nossa evolução, tá? E, então, finalizando, né, gostaria de trazer para vocês que a enfermagem, ela tem a responsabilidade, né? Então, parte de nós enfermeiros, nós técnicos de enfermagem, a responsabilidade de acionar e de startar para que esse protocolo seja iniciado.
e sempre pensar que na sepse a gente pode fazer a diferença. Kelly, obrigado pela apresentação. Boa apresentação, acho que frisou bastante a importância da enfermagem no início do protocolo, né? Eu acho que a ideia a gente poderia apresentar, né, os três agora, né, para a gente deixar as perguntas para o final, daí a gente une tudo, né, e a gente fazer uma discussão aí. Eu acho que agora é a Lisiane, né, que vai apresentar e depois eu. Então, se quiser botar já a apresentação, Liz. Bom, boa noite, então, pessoal. Eu sou a Lisiane, eu sou farmacêutica bioquímica, graduada aqui pela UFS, e atualmente sou a coordenadora do Serviço de Análises Clínicas aqui do Hospital Geral. Então, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Então, eu vim aqui hoje, fui convidada para falar com vocês, então, sobre a coleta e a análise dos exames laboratoriais que estão incluídos no protocolo de sepse. Então, conforme já foi abordado pela Kelly, né, quando o protocolo de sepse é aberto no setor, o médico faz a prescrição, realiza a prescrição destes exames via sistema e o laboratório, então, recebe essa prescrição via sistema e os exames são sinalizados como protocolo de sepse. Dentre os exames que estão incluídos nesse protocolo, eu posso citar, então, o lactato, e o lactato é um produto do metabolismo da glicose, ou seja, então, ele é resultado do produto da transformação da glicose em energia para as células, quando não há quantidade suficiente de oxigênio. Esse processo é chamado de glicólise anaeróbica. A hiperlactemia, que é a elevação da concentração do lactato no sangue, de forma geral, pode se dar de duas formas. Pelo aumento da produção de lactato, onde ocorre uma alteração do fornecimento de oxigênio para os tecidos, ou pela deficiência na eliminação dessa substância do organismo, o que gera, então, um acúmulo do lactato, no sangue. Na sepse, o lactato é considerado biomarcador de hipoperfusão tecidual, onde há pouca quantidade de oxigênio chegando aos tecidos. E o valor de referência, então, para este exame é entre 0,5 e 2 milimol por litro. Outro exame importante que está incluído no protocolo de sepse é a gasometria arterial. Esse é um exame, então, que permite a avaliação da condição respiratória e metabólica, sendo uma das formas mais comuns, né, de investigação clínica nos casos emergenciais e de cuidados ao paciente crítico. Ele permite também a medição da concentração de oxigênio e também permite a avaliação do distúrbio do equilíbrio ácido-base, da oxigenação do sangue arterial e também da ventilação alveolar. Os valores de referência, então, considerados para este exame, dentre os parâmetros que são liberados, né? pH entre 7,35 e 7,45, PCO2 35 e 45 milímetros de mercúrio, PO2 entre 80 e 100 milímetros de mercúrio, HCO3 entre 21 e 28 milimol por litro, o CO2 total 24 a 31 milimol por litro, excesso de base de menos 3 a mais 3 milimol por litro e a saturação de oxigênio de 95 a 99%. Alguns fatores pré-analíticos que podem interferir no resultado desse exame incluem presença de bolhas de ar e também a má homogeneização da amostra, tanto no momento da coleta
quanto antes, logo no momento antes do processamento do exame. Também importante sempre a retirada das bolhas de ar e a homogeneização correta da amostra. Outro exame, então, que está incluído no protocolo e é de extrema relevância é a coleta de hemocultura, que tem como objetivo isolar e identificar, então, os micro-organismos patogênicos no sangue de um paciente que tem suspeita de infecção. E o seu resultado reflete diretamente na terapêutica desse paciente. São coletadas, então, no mínimo 2 hemoculturas de sítios diferentes, e caso o paciente tenha catéter central, deve ser coletada uma hemocultura deste local também. Variáveis pré-analíticas também influenciam no resultado destes exames, né? O volume adequado, que é o volume de sangue, né, de amostra que é inoculado no frasco de hemocultura. Então, nós trabalhamos com 2 tipos de frascos para hemoculturas. Um é para coletas pediátricas e outro é para coletas de paciente adulto. Então, nos frascos pediátricos, são preconizados entre 1 e 13 ml de sangue, e nos frascos para pacientes adultos, entre 8 e 10 ml de sangue. E também a sepsia correta do local da punção, né, também é muito importante para evitar um falso positivo no caso de contaminação ali da amostra. Então, nós hoje utilizamos metodologia automatizada para a realização destes exames. Eles detectam, então, o CO2 produzido pelos micro-organismos durante o seu metabolismo nos meios de cultura. Nós possuímos 2 sistemas. Então, o sistema BACTEC, em que os frascos possuem na base um sensor que, em contato com o CO2, emite um sinal fluorescente. E também a gente conta com o sistema BACT-ALERT, que ocorre uma mudança de pH do sensor, alterando a sua coloração. Como vocês podem ver na figura abaixo, uma hemocultura positiva, a coloração fica mais clara. Numa hemocultura negativa, a coloração fica um pouco mais escura. Durante a incubação também, esses equipamentos eles monitoram continuamente a cada 10 minutos com agitação constante, e se há presença de micro-organismos, eles notificam por meio de coloração da tela do módulo de controle no equipamento e também por meio de um alarme sonoro. Demais exames, então, que estão incluídos no protocolo de sepse, se inclui hemograma e plaquetas, então, que são exames que servem de auxílio para diagnóstico de doenças hematológicas e também doenças sistêmicas. Como até já foi comentado na noite de ontem, né, um sinal importante no resultado destes exames é a leucocitose, onde aparecem, então, leucócitos com mais de 12 mil leucócitos no hemograma, ou, em alguns casos, também a leucopenia, no caso de leucócitos em número inferior a 4 mil. E também presença de células imaturas, com desvio à esquerda, né, mais do que 10%. Outro exame, então, que está incluído no protocolo de sepse são as bilirrubinas totais e frações, que permitem a avaliação ali da disfunção hepática. Uma manifestação comum é a colestase, então, com o aumento das bilirrubinas totais. A creatinina, então, outros exames que estão incluídos: creatinina, sódio e potássio, que permitem a avaliação da função renal, e também o coagulograma do paciente com solicitação de TP e KTTP. Também são solicitados outras culturas, como EQU e urocultura, no caso de pacientes com suspeita de infecção de foco urinário, e também cultura de escarro ou aspirado traqueal, no caso de pacientes com suspeita de infecção de foco pulmonar. Os exames, então, incluídos no protocolo de 6ª hora,
Então, são recoletados lactato e gasometria arterial para a reavaliação desses parâmetros após a conduta médica. Então, assim que o laboratório detecta a abertura do protocolo de sepse no sistema, a prescrição dos exames, a coleta deles deve ser realizada em no máximo 1 hora e antes da administração da primeira dose do antibiótico. Ao chegar essas amostras no laboratório, então, dentro da área técnica, o processamento dessas amostras coletadas é feita de forma prioritária. Para isso, a gente conta, então, com uma centrífuga específica para amostras urgentes e estantes especiais para facilitar a identificação dessas amostras. E também contamos com equipamentos que possuem o modo START, que permite o processamento das amostras de protocolo urgentes antes das amostras dos exames de rotina. Ou seja, eles permitem que a pipetagem e a liberação dos resultados dessas amostras consideradas urgentes sejam liberadas antes dos exames de rotina. Após o processamento, então, dos exames e a avaliação dos resultados, ocorre a liberação dos mesmos via sistema e no máximo 1 hora para gasometria e lactato e 2 horas para os demais exames a partir do horário da prescrição médica. Durante a liberação dos resultados, se for observado algum resultado com valor crítico dentro do que é padronizado ali pelo laboratório, o médico é informado via telefone. Então, aqui, por fim, eu tenho uma relação com a padronização dos exames considerados com valor crítico. Então, como exemplo, lactato, o valor estipulado então, é maior do que 5 milimol por litro. No caso da gasometria, um resultado de pH arterial inferior a 7,2 e superior a 7,6. PO2 arterial, valores inferiores a 40 milimol por litro. E no caso de PCO2 arterial, valores inferiores a 20 milímetros de mercúrio e superiores a 70 milímetros de mercúrio. As hemoculturas positivas também são reportadas. Então, após a análise da coloração de Gram por microscopia, o resultado é reportado ao médico, o número de hemoculturas positivas do paciente e também o tempo para positividade, que é bem importante para a conduta. Então, aqui eu finalizo, agradeço a presença de todos. Obrigado, Lisiane. Parabéns pela apresentação. A gente sabe da importância do laboratório, né? Embora o trabalho seja bem árduo, né? Da nossa ajuda para a UTI quando a gente precisa abrir protocolo de sepse. Tá? Eu já vi que tem algumas perguntas no YouTube, tá? A ideia é, eu vou apresentar, acho que é a minha apresentação agora. Depois eu repito as perguntas ali para a gente discutir. Tá? Eu vou abrir minha apresentação aqui. Vou perder o contato visual aqui, mas... Conseguem ver tudo certinho? Sim, tá tudo ótimo. Bom, então a minha parte, assim, eu vou tentar pegar um apanhado, né, de tudo que a gente falou durante, que a Kelly falou, que foi um pouco falado ontem, um pouco que a Lisiane falou, tá? Sobre o nosso protocolo, tá? Eu não quero ser o dono da verdade, tá? Mas a gente está fazendo o melhor do que a gente consegue agora no protocolo. Não quer dizer que o nosso protocolo seja instante, que a gente não vai melhorar isso ao longo do tempo. A gente está desde 2017 com essa ideia e melhorando aos pouquinhos e tentando fazer capacitações e tudo que a gente consiga para combater essa, não é uma doença, mas uma síndrome, né, ao longo de todos esses anos. Tá? É difícil a gente falar do protocolo sem falar sobre a importância da sepse, que a gente sabe que é uma doença, é uma síndrome que a mais mata no mundo, tá? De uma importância extrema. Os dados que a gente tem, como o André falou ontem, ainda os últimos dados são do spread, tá? Em que a gente sabe que é uma mortalidade altíssima, tá? Principalmente na sepse, 60% no choque séptico. Embora a gente já tenha algumas melhorias, a gente sabe que não conseguiu reduzir ao longo de todo esse tempo essa mortalidade no Brasil, tá? A gente tem uma mortalidade comparado com outros países extremamente elevada, tá?
40% são associados a sepsis na comunidade, 60% em infecções hospitalares. Né? Então, a gente vê que a gente tem uma mortalidade hospitalar muito importante, está aí a base também do nosso protocolo, né? Grande parte dessa sepsis na UTI também, né? E muitos pacientes chegando na emergência também, portadores de sepse. Né? A gente sabe que, embora os protocolos possam ser falhos, alguns problemas, algumas coisas que a gente pode discutir, a gente tem visto ao longo do tempo que o protocolo auxilia ao uso de antibiótico de forma precoce, né, e ajuda a usar os nossos recursos de forma adequada. Tá? A gente sabe que uma não adesão aos protocolos, vamos ter uma piora, né, importante desses pacientes ao longo prazo e um custo principalmente alto, né, isso é importante passar para os nossos gestores. Tá? Como é que eu devo abrir o protocolo, né, no caso do Hospital Geral? Né? Acho que a Kelly já falou um pouco disso, mas sempre vale frisar, né, porque isso não deixa de ser de forma educativa importante. Tá? O nosso protocolo começou de forma ainda no papel, tá? A gente tem usado ainda, mas eu vou adiantando que a gente passou ele para o sistema, mas a gente está em vias de colocar ele de forma automatizada, um algoritmo em que a gente consiga captar os sinais de sepse, de forma que o sistema nos alerte, né, quando os sinais são colocados no sistema. Mas, basicamente, a ideia vai ser essa que eu vou passar para vocês, tá? Os critérios diagnósticos, né, e a gente sabe que a importância da equipe de enfermagem, né, que está ali no leito do paciente, que está mais tempo do que nós médicos, né, e que está vendo o paciente seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque a abertura do protocolo não deve ter um tempo, né, não deve ter uma hora, né, deve ser aberto quando necessário e o paciente avaliado. Tá? Então, a gente está tentando, pelo menos, especificar um pouco, né, ainda a gente está usando sinais de CIRS, que, embora a gente saiba que existe uma sensibilidade alta, né, vocês vão me dizer, a CIRS, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, é algo que acontece de forma comum e mesmo pacientes que não têm sepse, né. Vou tentar explicar depois e falar para vocês por que a gente usa ainda a CIRS, tá? E que a Kelly já falou bem, então esses são sinais de CIRS em que vai ser avaliado, né, pela equipe da enfermagem, isso pode ser detectado de forma à beira do leito, né, a gente sabe que tem a leucocitose, pode ser olhado também, mas taquicardia, taquipneia, hipertermia ou hipotermia são coisas básicas, né, dos sinais vitais de rotina dos pacientes, e o critério de disfunção orgânica, né, que são a oligúria, né, a hipotensão, a dispneia e o rebaixamento do nível de consciência, né, principalmente naqueles pacientes mais idosos, né, muito comum, às vezes, eles não fazerem os sinais de CIRS e terem outros sinais de disfunção orgânica, né. A gente sabe que a gente ainda tinha, há algum tempo atrás, algumas definições diferentes, né, em que a CIRS e a sepse severa acabaram sendo retiradas, né, do consenso de sepse, né, do novo consenso de sepsis, que é o sepse 3. A gente sabe que não entra mais a CIRS pela sua sensibilidade alta, ou seja, a CIRS é uma coisa muito comum e não necessariamente quer dizer sepse, né. A gente pode pegar muitos pacientes com síndrome de resposta inflamatória sistêmica e não detectar, e não ser sepse, né. E porque a sepse é uma disfunção orgânica, né, causada por uma desregulação, é uma infecção que causa uma desregulação e uma disfunção orgânica, né, pontuando como dois números acima do SOFA. Né? E a sepse severa, que era classificada como hoje a gente chama de sepse somente, ela foi retirada, né, dos novos consensos. Então a gente sabe que a gente está evoluindo no diagnóstico, né? Talvez o que eu fale agora não vá ser verdade daqui a alguns anos. Tá? Então ainda verdade talvez nesse momento. Né? Por que a gente usa ainda a CIRS e não o SOFA? Né? A gente tem visto, tem nesse trabalho, né, da doutora Flávia, né, que é uma pessoa muito importante, né, presidente do ILAS, e que nos mostrou, né, que muitos pacientes podem ter um quick SOFA alto, tá? Me perguntar por que a gente não usa o quick SOFA ao invés da CIRS. Vocês podem ver aqui, né, que muitos pacientes, né, tanto em hospitais públicos e privados, podem ter um quick SOFA elevado,
ou ter apenas um sinal do Quick-SOFA, né, que vocês lembram do Quick-SOFA, né, que é taquipneia, né, depressão do respiratório e hipotensão. Muitos pacientes vão ter um sinal ou nenhum sinal do Quick-SOFA e vão ter uma mortalidade alta, né. Então pensem que na nossa realidade a gente vai perder muitos pacientes se usar o Quick-SOFA como critério de screening para sepse, né. Então a gente, para ganhar sensibilidade, ou seja, pegar aqueles pacientes, a maioria deles, que tenham ainda chance, né, ou probabilidade, digamos assim, de ter sepse, a gente ainda vai ter que usar CIRS, tá? A gente sabe que a gente vai perder um pouco de especificidade, ou seja, pegar alguns pacientes que não tenham sepse, né, e que vão ter CIRS, tá? Então é extremamente importante, né, a gente saber disso, e a gente saber que muitas vezes a gente vai superdiagnosticar, né, a sepse, né? Isso é um grande problema também, que eu vou tentar explicar como a gente pode reduzir esse problema para vocês, né? Então aqui está um outro trabalho, né, que saiu no JAMA, né, como eu falei, né, da acurácia prognóstica, né, em usar critérios do sepsis 3, ou usar o Quick-SOFA, ou somente o SOFA, né, que é uma tabela muito complicada para a gente usar na emergência ou à beira do leito, por isso Quick-SOFA, que são aqueles 3 critérios básicos, né, que a gente já falou, principalmente ontem, são usados, né, o SOFA é mais complicado, são critérios que usam várias disfunções orgânicas, né, sendo que a pontuação, uma variação de 2, né, dessas disfunções é associada à sepse quando ela tem infecção. Sepse, lembre, predispõe, sepse necessita de infecção. Então, na nossa realidade, as CIRS ainda são os mais sensíveis, tá? O Quick-SOFA, o que a gente tem que lembrar? O Quick-SOFA é um bom indicador prognóstico, né? Quando a gente vê dois dos indicadores do Quick-SOFA, a gente sabe que aquele paciente tem uma mortalidade elevada. Aquele paciente é o paciente que a gente tem que ter mais cuidado, tá? Então, é aquele que a gente tem que ficar mais de olho. Quando vocês vão na emergência e vem aquele paciente com depressão do sensório, hipotensão, cuidado, esse paciente tem que colocar como, tem que ficar mais de olho, tem que ter sinais mais rotineiros, tem que pensar em sepse principalmente, mas não quer dizer que aquele paciente que tem um sinal só de Quick-SOFA e tem os sinais de CIRS, não tenha sepse e não possa ter uma mortalidade elevada, tá? E o SOFA a gente sabe que é complexo, né, é um indicador difícil para a gente usar na nossa realidade. A partir do momento em que a enfermagem, né, dá o start, né, no protocolo de sepse, né, com aqueles sinais de CIRS e de disfunção orgânica, o médico, né, que geralmente na nossa instituição pode ser hospitalista, né, pode ser o médico da emergência ou médico residente, ele vai ter que ver, né, vai ter que avaliar o paciente e ver se tem uma história sugestiva de infecção, né, não existe sepse sem ter infecção, tá? Então ele vai ter que avaliar isso. E é extremamente importante o foco infeccioso, porque dependendo do foco infeccioso, a gente sabe onde direcionar o antibiótico, tá? E o tempo de antibiótico, né? Então isso é extremamente importante, cada antibiótico determinado para cada foco, e errar o antibiótico nesse momento, ou para o foco errado, né, vai ter uma mortalidade alta nesse paciente ao longo prazo, e aumento dos custos, né, aumento do tempo de internação do paciente, a gente ainda perder a vida desse paciente. A gente sabe que muitos pacientes no hospital são pacientes cirúrgicos, e não adianta a gente ter identificado o foco do paciente, tá? Se o paciente tiver um foco de drenagem, né, seja ele um derrame pleural, um empiema, né, seja ele um abscesso, seja ele um pé diabético infectado, né, então, ou retirar um catéter ou uma sonda vesical, né, algo que mantenha o foco infeccioso. Então, é extremamente importante que o médico que está avaliando isso, né, consiga identificar, né, onde é que está o foco desse paciente, né? E a gente tendo todos esses dados, tá, eu acredito que a gente possa também, quanto mais completo for todos esses dados, eles são colocados numa planilha, e a gente sabe como a gente tem que nos preparar e como a gente tem que levar os nossos custos, né, e se preparar para o que a gente tem que tratar mais e o que tem mais na nossa instituição. Então, não tem como a gente melhorar sem a gente ter esses dados, né, de forma fidedigna, tá? As definições, como eu já falei, tá? Então a gente vai, é imprescindível, né, assim como a enfermagem, que o médico, né, avaliando, saiba quais são os critérios, né, tanto de sepse, né, quanto de choque séptico, né, que já foi falado, que embora a definição seja meio discutível, né, porque o choque séptico requer
a necessidade de vasopressor, tá? E para manter uma PAM maior que 65, quando o paciente já foi ressuscitado volemicamente, e um lactato maior que 2. Embora a gente saiba que tem pacientes com lactato maior que 2 e ainda não tem hipotensão, e a mortalidade nesses pacientes também seja extremamente alta. Então, há uma discussão aqui sobre isso, mas a gente sabe que esses pacientes vão ter uma mortalidade alta, tá? Tem que ver se o paciente tem só uma infecção, né? Não necessariamente seja uma sepse, e se é afastado da infecção, né? A gente pode ter sinais de CIAS no paciente, exemplo, um queimado, né, que tem infecção ainda, uma pancreatite, né? Um quadro de resposta inflamatória sistêmica ainda, que ainda não seja infecção. A partir de que momento o médico consegue avaliar isso, né, ele vai ter sua conduta, né? Ele prescreve o antibiótico, né? Não é uma só conduta, né? Ele vai coletar os exames de kit de sepse, né? Que a Elisiane falou, e existe um protocolo para isso no sistema, em que é puxado diretamente. Ele vai prescrever o antimicrobiano, né? Que ainda se recomenda seja prescrito dentro de 1 hora, embora a gente ainda tenha, porém, pelo uso excessivo de antimicrobianos. Ele vai ressuscitar o paciente, tá? E volemicamente, que é extremamente importante. Não quero dizer que 30 ml por quilo seja para todo mundo, porque isso é uma discussão em que deva levar mais um bom tempo, né? O início do vasopressor, que a gente não deve atualmente esperar que o paciente faça toda a ressuscitação volêmica necessária, mas pode ser iniciado de forma precoce, inclusive em acessos periféricos se necessário. E se o médico achar por bem que o paciente não tenha sepse, ele encerra o atendimento, né? E coloca como paciente tendo outro diagnóstico, tá? A gente tem que lembrar que muitos pacientes podem ter sepse e podem ser pacientes em cuidados paliativos, em fim de vida, né? E talvez a gente tratar também uma sepse nesse tipo de paciente, a gente esteja apenas causando um prolongamento do sofrimento. Então, é importante lembrar disso, né? Então, na sepse, o tempo é vida, né? Então, a gente vai ter no protocolo de sepse, né? Ainda quando eu coloquei aqui ainda quando estava em papel, tá? Mas isso a gente vai ter descrito no sistema, né? O sistema vai colocar quando o médico atende, quando ele encerra o atendimento. O laboratório vai ser colocado quando é coletado as hemoculturas, né, dentro de 1 hora, né, porque tem que ser de preferência antes do início do antibiótico. Obviamente, se a gente tiver um pouco de demora no início do antibiótico, a gente não vai, aliás, um pouco de demora no início da cultural, vamos pôr um paciente em que não tenha não conseguido coletar um SCAL, a gente não vai atrasar também o início do antibiótico. E a gente vai ter a primeira dose do antibiótico, tudo isso descrito de forma automatizada no nosso sistema, que está melhorando devagarinho. Isso ainda era no sistema, de forma manual, mas a gente sabe que esse sistema integrado, de forma com algoritmo, vai ficar melhor, tá? Então, lembrando que ainda é recomendado antibiótico na primeira hora, hemoculturas dentro da primeira hora, principalmente antes do antibiótico, e coletar culturas de focos prováveis. Como foi falado, né, tem as hemoculturas, né, sejam elas de todos os focos prováveis, né, sejam catéteres, né, e periférico. A gente tem que lembrar que não é só as hemoculturas, o paciente pode ter um foco provável num abscesso, o paciente pode ter um foco provável em derrame pleurais, em líquor, né, então a gente tem que lembrar desses focos ainda, né, que não podem ser esquecidos, tá? Aqui é uma discussão, né, acho que a Viviane mostrou ontem, né, que a gente tem, quanto mais tempo a gente demora para iniciar um antibiótico, mais a maior é a mortalidade do paciente, tá? Quanto mais tempo se demora, mais pacientes morrem, tá? Então, ainda se recomenda iniciar em 1 hora. Aí vocês vão me dizer, bom, iniciar antibiótico em 1 hora, a gente vai iniciar antibiótico em muitos pacientes que talvez não precisem, né, iniciar antibiótico. Pacientes que existe uma prescrição excessiva de antibiótico. Sim, isso é verdade, né? Esse é um problema do protocolo de sepse, né? É prescrever antibióticos em excesso, né? A gente sabe que isso leva à resistência bacteriana, né? A um custo talvez excessivo, né? Aos problemas em si do uso de antibiótico, né? A gente sabe que esses estudos feitos em mortalidade, relacionando mortalidade e tempo de antibiótico, são estudos retrospectivos, talvez uma seleção inadequada de pacientes, tá? Então, o que eu recomendo, né? Que seja iniciado o antibiótico de preferência na primeira hora, principalmente para pacientes em que já existe uma disfunção orgânica severa, principalmente choque, né? A gente sabe que esses pacientes morrem mais, né?
e que esses pacientes, existe uma evidência mais forte que o atraso do início antibiótico seja deletério, tá? Então, eu não quero aqui colocar como iniciar antibiótico para todo mundo, a gente sabe que isso é um problema, mas o problema muito maior tá quando a gente prescreve antibiótico, a gente não reavalia o paciente, tá? Porque o paciente pode ter, pode ser descalonado o antibiótico ou pode ser mesmo retirado. O que eu vejo é que quando existe uma cultura em que quando se prescreve o antibiótico, nunca mais ele é retirado da prescrição, mesmo que seja afastada a infecção, e isso está no protocolo de sepsis. Então, lembrar que deva existir um equilíbrio, né, entre o início do antibiótico precoce, tá, e a suspensão do mesmo ou descalonamento, tá, que pode ser baseado, né, no escalonamento ou na retirada mais precoce do antibiótico, seja ele com biomarcadores, né, a gente acabou falando da procalcitonina e da PCR ontem, né, redução da duração dos antibióticos, né, aquele tempo fixo do antibiótico talvez deva ser reavaliado, né, e lembrar que os antibióticos, né, eles são um problema, né. Eu sempre falo para os residentes, né, não pensar como antibiótico que ele vá atingir somente as bactérias, né. O antibiótico é como se fosse, às vezes, uma quimioterapia, né, ele acaba atuando, a gente sabe dos para-efeitos do antibiótico, né, seja ele na resistência bacteriana, aumento do risco de colite pseudomembranosa, alteração da flora. Alguns antibióticos têm neurotoxicidade, como a polimixina B, o cefepime, nefrotoxicidade, como a vancomicina, aminoglicosídeos, cardiotoxicidade, inclusive alguns antibióticos com toxicidade mitocondrial. Então, lembrem, antibiótico não é uma droga que vá atuar somente nas bactérias. Então, cuidado com o uso excessivo de antibiótico, né? Esse é um problema no nosso protocolo, em que a resposta ainda eu não tenho ela para dar para vocês. Eu acho que nada substitui a avaliação do paciente à beira do leito, né? E discussão diária dos casos e de escalonamento ou retirada precoce de antibiótico. Tá? Os exames do kit sepsis, né? Por que tantos exames, né? A gente tenta relacionar todos os exames também a uma necessidade, né, para a gente preencher, né, os nossos critérios no ILAS, né, assim como o lactato, que é de extrema importância, né, coletar o lactato, né, algumas referências falam em coletar o lactato na primeira hora, né, seria o recomendável, e repetir ele para ver uma redução de pelo menos 10% na segunda ou quarta hora, tá, conforme a disponibilidade do sistema, tá. Todos esses exames que a gente pede para o kit de sepsis, se vocês olharem a tabela abaixo, eles são relacionáveis às disfunções orgânicas, né? Seja ela disfunção ventilatória, hematológica, hepática, cardiovascular, neurológica ou disfunção renal, tá? Porque sepsis, lembrando novamente, é uma infecção mais uma variação de 2 pontos do SOFA, tá? Então, essa tabela do SOFA não é uma coisa prática, né, para a gente usar à beira do leito, né, de um paciente na emergência, por exemplo, né, mas ela é importante porque quanto mais disfunções orgânicas do paciente, quanto mais tempo ela mantém essas disfunções orgânicas, mais mortalidade o paciente vai ter, né, e sabendo quantas disfunções, a gente vai ter dados, né, para saber também a nossa mortalidade que a gente vai fazer, tá. Vocês vão ver que o nosso protocolo tem quanto de volume o paciente foi feito em 1 hora e a avaliação em 6 horas, né? Isso tem que ser colocado no sistema do ILAS, tá? E depois o caso ficou confirmado como infecção, sepse, né? Choque séptico ou sepse com lactato alterado, que a gente sabe que tem uma mortalidade alta também, tá? Quanto à ressuscitação volêmica, né? Foi falado ontem, não quero entrar em detalhes, né? Mas não quero também que os médicos ou a enfermagem coloque e pense que 30 ml por quilo é um número que a gente deva usar para todo mundo, tá? Às vezes, pacientes que precisam muito de volume e outros que precisam menos, tá? Então, a ressuscitação volêmica deve ser individualizada, tá? O vasopressor iniciado precocemente, tá? Lembre que soluções são cristalóides, né? Os 2 cristalóides que a gente usa com mais frequência também são drogas, tá? E, de preferência, repetir o lactato para avaliar a ressuscitação volêmica em 4 a 6 horas. E vamos evitar hipervolemia e ressuscitação volêmica sem critérios, tá? Então, a gente tem que manter o equilíbrio, né, entre o paciente que está seco, né,
e o paciente também não afogar o paciente com excesso de volume, porque a gente tem estudos e sabe que isso é extremamente deletério a longo prazo, tá? Então, lembrem disso, a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois extremos, tá? Eu sei que isso é difícil, mas é importante a gente relembrar, tá? Lembrando que poucas coisas no protocolo, a gente não precisa muita coisa para fazer diferença, né, na sepse, né? A gente tem que lembrar da restrição volêmica, das profilaxias, do antibiótico, né, adequadamente, controle glicêmico e não esquecer do vasopressor, se necessário, de forma precoce, antes mesmo de o paciente estar totalmente ressuscitado volemicamente. Tá? E na UTI é um pouco mais complicado, tá? Porque a gente não vai poder usar muitos os sinais de CIRS, né? Então a gente acaba usando também as disfunções orgânicas, tá? E a gente vai ter alguns focos diferentes, tá? É muito difícil às vezes a gente pegar o paciente e saber se ele realmente tem infecção ou síndrome, apenas uma reação de CIRS, tá? Então, principalmente hoje na era COVID, né? Os pacientes já chegam, na verdade, o COVID é uma sepse, mas eles evoluem com muitas sepses bacterianas ao longo do seu tempo prolongado, né, de internação. Então, lembrar que na UTI é um pouco diferente, um pouco mais difícil, gente. Então, a gente tem um protocolo diferente na UTI que ainda, ao meu ver, a gente tem que, talvez, otimizar ele, e às vezes o paciente já está ressuscitado lá, né, volemicamente, já está hipervolêmico, inclusive, e muitas vezes não vai ser necessário a necessidade de volume, tá? Então, nada como individualizar o tratamento do paciente, tá? E no final do protocolo, até que enfim, né, acabou, a gente vai ter que preencher a IH, né, lembrando ao enfermagem, aos médicos, né, que é necessário preencher a IH, porque isso acaba indo para o financeiro, né, e o hospital recebendo pelos protocolos de sepse. Então, lembre, né, de colocar o código, né, o código correto da sepse e o código do paciente, né, do procedimento, tá? Isso está colocado embaixo ali do protocolo de sepse, mas geralmente nos setores tá adequadamente, tá? Outra coisa, né, eu já estou acabando, mas eu quero lembrar para vocês que a sepse não é uma síndrome única, não é tão fácil. A gente sabe que existe um protocolo, a gente bota todo mundo num saco de gato, mas a gente sabe que existem diferentes fenótipos de sepse, né? Alguns são mais inflamados, alguns são menos, alguns chocam mais e outros praticamente não têm uma resposta inflamatória tão grande. E a gente sabe que existem fenótipos, né, com biomarcadores, algumas coisas que a gente vê que eles têm uma mortalidade mais alta. Talvez o futuro nesses pacientes é a gente detectar quais são esses pacientes para a gente agir de forma diferente. Então, a medicina de precisão é uma coisa que a gente está andando, né? E a gente vai ter o início do trabalho, né, que é o endpoint, que uma das coisas é a gente coletar exames, né, e sangue desses pacientes e detectar em RNA, né, uma fita de DNA, qual esses pacientes têm mais tendência a causar uma reação inflamatória maior, né, e ter uma mortalidade maior da sepse, e talvez dirigir o tratamento de forma individualizada, né. Eu acho que esse é o futuro, eu acho que a gente está engatinhando, mas eu não acho que seja uma coisa também a tão longo prazo, tá? Então, eu quero que vocês entendam que o protocolo é uma coisa para a gente ainda, a gente coloca todo mundo no mesmo protocolo, mas talvez o futuro seja individualizar cada paciente com o seu fenótipo, com o seu protocolo, tá? Então, a gente está melhorando devagarinho, né, e isso não é uma coisa que eu quero que fique dessa forma que está. Eu acho que a gente vai melhorar com o tempo, assim como a gente está indo, e o amadurecimento é extremamente importante. Então é isso, pessoal, obrigado pela atenção, desculpa se passei um pouco do tempo, né, a gente vai abrir pelas perguntas, o pessoal está me mandando aqui, né, daí a gente pode fazer as perguntas. Então, eu recebi as perguntas aqui, né, vou passar para o pessoal. A Caroline pergunta aqui, eu não sei se o pessoal quiser responder ali no YouTube, se existe hoje o maior número de casos de sepse, se os pacientes que já chegam com esse diagnóstico ou são pacientes que acabam tendo a sepse durante a internação. Tá? O que eu tenho desses dados, né? A gente sabe que nos estudos a gente tem um número maior de sepse, parece, pelo menos no SPED hospitalar, né? Mas aqui, na nossa realidade, a gente tem um número maior de sepse, pelo que a gente tem aqui, abertos no PS, né? No pronto-socorro, na emergência, né?
Então, talvez a gente tenha... O que eu noto é que existe um amadurecimento muito grande da emergência na abertura dos protocolos de sepse. Tá? Mas talvez na enfermaria a gente tenha que amadurecer isso, né? Principalmente, eu acho que grande parte nas UTIs, né? Que a gente tem aberto, principalmente nessa época de Covid, porque o trabalho estava muito intenso e sobrecarregado, em que a gente tenha que melhorar a abertura dos protocolos no andar, e eu acho que passa isso muito pela enfermagem, né? Por abrir o protocolo, abrir o TRR, chamar o médico, né? Para dar o start ali, né? Mas eu acho que isso a gente vai iniciar, né, aquela questão do algoritmo que eu falei para vocês, que vai estar dentro do TASI, e a partir de estar dentro do TASI, ele vai nos alertar, e alertar a enfermagem, alertar o médico para ir no setor em qualquer lugar que o paciente esteja, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa importante que a gente conseguiu aí nesse último ano. Não sei se alguém quer falar alguma coisa ou não, se vocês têm esses dados diferentes dos meus aí. Tem uma outra pergunta aqui, sobre da Camila, enfermeira da Unimed, né, que ela quer saber se ainda temos casos de subnotificação, né, como é que a gente faz para melhorar essa subnotificação, né? Não sei se vocês querem responder, né? Eu posso responder para ela. Camila, então, assim, nós temos, quando nós startamos o protocolo, nós abrimos, então, o chamado do time de resposta rápida, que é um protocolo no qual nós vamos, desde o momento que entramos em contato com o médico até a chegada no setor, e aonde existe também ali, aonde vamos conversar com o médico e perguntar se aqueles sinais, né, são sugestivos a sepsis. Se sim, nós continuamos com o protocolo de sepsis, tá? Mas pode ser que também seja identificado dito que não naquele determinado momento. Mas essa ficha, ela então, todas as fichas de abertura dos protocolos, eles são avaliados pela comissão. Nós temos então a comissão de avaliação do time de resposta rápida, no qual nós vamos avaliar o que aconteceu e o desfecho, tá? E sim, já tivemos situações no qual podemos identificar alguma falha dentro do processo, alguns sinais que já poderiam ter sido identificados precocemente, algumas horas, né, e se deixaram passar, e isso com certeza, de alguma forma ou outra, vai impactar no paciente, e a partir disso, aonde nós vamos, então, startar nossos planos de ações, avaliando caso a caso, que nós identificamos na avaliação dessa comissão, que é composta por médico e enfermeiros, tá? Por uma equipe multiprofissional. Eu acho que a parte da subnotificação passa muito por isso que a gente está fazendo, né? Acho que as capacitações, acho que bater na mesma tecla durante todo esse tempo ajuda as pessoas a tomar consciência, né, de asepse, né? Do que ela existe, da importância dela, né? Porque, como eu sempre digo, né, a gente tem que dar os parabéns para a Cardio, né, porque todos os protocolos deles, todos que a gente sabe que é uma coisa totalmente diferente, mas como eles têm isso bem definido, né, e a gente ainda talvez está engatinhando, né, porque eu vejo muitos pacientes sépticos, hipotensos, chocados. Eu acho que a gente melhorou muito ao longo do tempo, né, mas eu acho que ainda tem muito o que crescer. Eu acho que passa muito por isso de capacitação, de ensino, né, de amadurecer todo esse pessoal quanto o que é a sepsia, a importância dela. E também a questão dos custos, né? A gente sabe que tratar bem a sepsia, a gente vai, além de salvar vidas, que é extremamente importante, é reduzir o custo, né, hospitalar a longo prazo. Acho que um ponto bem importante também é trabalhar a equipe de técnicos de enfermagem. Muitas vezes se foca somente na equipe de enfermeiros, mas o técnico de enfermagem é o primeiro a controlar os sinais vitais do paciente, é ele que permanece mais tempo ao lado do paciente também. Então, acho que tem que se investir bastante no treinamento desse profissional, que é o primeiro a identificar, né, a alteração dos sinais vitais do paciente. A Fortuna levantou a mão ali. Eu penso dar meu testemunho, talvez de todos que estão aqui, talvez eu seja o que trabalha no hospital há mais tempo, né? Eu comecei minhas atividades aqui no HG em 2003, e uma coisa que o tempo te dá é essa perspectiva, né? Então eu vi
os dias iniciais da sepse aqui no hospital e sou testemunha viva disso que vocês estão falando, né? Que sim, a melhoria é contínua, mas não há dúvida que ao longo desses anos todos, 18 anos, 17 anos, os resultados de sepse melhoraram na cidade e aqui. Então, é visível, né, da maneira como recebíamos os pacientes provenientes dos serviços de emergência na década passada e como isso melhorou agora, e isso é resultado não só daquilo que se ensina dentro do nosso hospital, que é um hospital de ensino, mas também o que se ensina na graduação, que também está trabalhando nessas unidades. Então, esse esforço que está se debatendo aqui hoje, de conscientizar, de ensinar, isso tem um tempo para ter efeito, mas esse efeito ele está ali, ele é bem evidente. A Camila participava aqui com a gente também, não? Ela deve se lembrar de como que eram aqueles tempos, né, Camila? Então, não há dúvida que a gente está caminhando, sim, a gente está caminhando para uma melhoria contínua. É bem diferente hoje o tipo de paciente e o nível de disfunção orgânica que a gente recebe de fora do que era no começo do trabalho do hospital. Eu tenho outra pergunta da Rose aqui, né? Ela perguntou se, tu não pode falar também, né? Sobre se os outros hospitais estão na frente em questão, mais avançados em questão de protocolo de sepse que o nosso, acho que aqui na região Caxias, no caso, né? O que eu vejo é que cada hospital tem sua particularidade, né? Eu não gosto de dizer, nós somos melhores, nós somos piores, né? Eu acho que existem coisas boas em cada hospital, né? E a gente tem que pegar muito do que a gente tem em outros hospitais e tentar levar para o nosso, ou vice-versa, e tentando melhorar as coisas, né? Eu não vejo os outros tão na frente, né? Eu vejo que todo mundo, né, nos outros hospitais que eu estou vendo, estão tentando abrir os olhos. Eu trabalho mais na Unimed, né, e vejo isso, né, que o protocolo de sepsis também está funcionando e está melhorando, né? É importante isso, né, porque são pacientes, claro, né, privados, né, eles têm recursos, né, diferentes dos nossos, né, mas a vontade e tudo isso que a gente está fazendo, eu acho que a gente também não perde nada em relação a outros hospitais. Não sei se Fortuna quer falar também, sim. Eu tenho a mesma percepção, tá? Os sistemas informatizados, eles são diferentes, porém equiparáveis. A minha vivência maior é dentro do ambiente lá de terapia intensiva e eu vejo que ali o protocolo é acionado rotineiramente, mas também na emergência eu vejo que ele é acionado rotineiramente. E me parece que, guardadas as diferenças ali de metodologia, da informática, ambos os hospitais têm elementos muito semelhantes no sentido de protocolo de sepsis. Eu não vejo diferença, não. Bom, eu acho que, eu não sei aqui se o pessoal mandou mais perguntas, né? Senão nós podia ir para a apresentação da Bruna agora, né? Tem outra pergunta aqui. Me surgiu agora. Quando ocorre sepse em mais de um paciente, em mais de um paciente, qual é o procedimento de abertura do protocolo de sepse? Acho que a enfermagem pode responder, né? Quando ocorre sepse em mais de um paciente. Eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Se a sepse em mais de pacientes, né? Porque... Eu entendi que é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Em dois setores, né? Porque como é que vocês fazem? Vamos supor, eu acho que a pergunta seria assim: o paciente está no setor, né? Como é que é feita a abertura do protocolo? Como é que o laboratório age? Né? Manda todo mundo ao mesmo tempo, né? Como é que funciona? A enfermagem abre os dois protocolos, o pessoal da TRR vai em um, depois vai em outro, o laboratório vai em um, vai outro, né? Como é que funciona isso? Na verdade, quando o protocolo é em uma unidade de internação, né, é acionado o médico responsável por esse paciente, né? Então, ele que vai fazer a abertura. E se esse paciente tem alguma disfunção ou precisa acionar o TRR, aí é acionado a emergência. E o nosso plano de contingência, se o emergencista está ocupado, é a UTI que atende essa emergência no setor, né? Mas se o paciente não precisa de TRR, quem atende é o médico responsável por esse paciente, que abre o protocolo, que a enfermagem abre o protocolo e aciona esse médico para fazer a prescrição do protocolo dos exames. Não sei se era essa a pergunta. Eu quero ver com a Lisiane, o laboratório, ele consegue, tu acha, ele está conseguindo cumprir a coleta dos exames no tempo determinado, as culturas, tudo isso, né? Ou
Principalmente agora a gente sabe que existe uma sobrecarga extremamente grande, né, do sistema, né, com todos esses pacientes, né, a gente está tendo um alívio agora, né, mas eu imagino o pessoal do laboratório correndo para lá e para cá, né, como é que está funcionando agora, né, e se a gente está conseguindo cumprir o tempo, né. Então, agora com a pandemia, né, o aumento da demanda do laboratório foi muito grande, né, mas a gente sempre prioriza a coleta dos exames de protocolo, né, tanto o protocolo de sepse quanto o protocolo de dor torácica. Então, esses são prioridade. Se sai algum outro exame, esses são atendidos por primeiro, depois desses as urgências e depois os exames de rotina, né? Então, quando sai algum protocolo de sepse, se não tem nenhum coletador ali, então logo a gente localize um coletador, a gente encaminha ele para fazer essas coletas. Acabou me surgindo uma pergunta, assim, a gente sabe que a gente tem uma coisa importante na questão dos antibióticos, é o descalonamento do antibiótico e ajustar. A gente sabe que as culturas das bactérias, elas demoram para sair, né? Às vezes o paciente fica lá 3, 4, 5 dias com o mesmo antibiótico e quando vem um germe sensível, né? Existe alguma ideia, alguma possibilidade de a gente ter aquelas, tipo TOF, né? Que a gente consegue, a curto prazo, em questão de horas, ter o resultado, né? Do antibiograma, do tipo da bactéria, conforme o foco, ou não existe essa possibilidade, né? Na verdade, um equipamento desses, né, MALDI-TOF, é um sonho de consumo, né? Acho que a grande questão é o custo, né? Mas daqui a pouco, se a gente conseguir fazer um estudo em que o benefício de um paciente sair do tratamento ou conseguir liberar esse paciente do isolamento, sei lá, enfim, alguma coisa nesse sentido, pensando no custo, que o custo diminua, né? Daqui a pouco a gente consegue até implementar esse equipamento no laboratório. Mas o grande empecilho é o custo, porque o custo é bem mais elevado do que os testes que a gente faz hoje, né? Com certeza. Mas daqui a pouco o custo-benefício final será melhor, né, do que o que a gente tem hoje. O Fortuna levantou a mão ali também. Eu acho a pergunta bem pertinente, assistindo a sua apresentação, Emerson. Acho que estamos na mesma página, digamos assim, no que diz respeito ao efeito colateral do superuso de antimicrobianos, principalmente de amplo espectro. Tá? Que acho que o X da questão é esse: nós não podemos deixar as pessoas entrarem em disfunção orgânica, ao mesmo tempo que temos que prestar atenção nesse elemento de disbiose, de toxicidade, de custo e de resistência antimicrobiana, que eu acho que, dentro da nossa realidade do Hospital Geral, é um problema já bastante importante, né? E essa pandemia agora viral, e o que eu vi de uso de antimicrobiano para uma infecção que é eminentemente viral, foi uma ducha de água fria naquilo que eu via como a capacidade do médico de criticamente definir o que é sepse e diferenciar isso, sepse bacteriana, de outras condições inflamatórias, como, por exemplo, dentro da nossa realidade, as condições oncológicas, enfim. Então, além do MALDI-TOF, né, que seria uma alternativa, mas eu não vejo como existir um futuro melhor para a gente do que sem biomarcadores. Nós precisamos urgentemente de biomarcadores eficazes, rápidos, que possam excluir infecção bacteriana com alto nível de certeza e que fiquem prontos na nossa mão tão rápido quanto um lactato sérico, né? A gente recentemente tem alguma experiência com procalcitonina, que é uma proteína que tem resultados, embora não sejam 100%, mas ela é um avanço em relação à proteína C reativa que dispomos no Hospital Geral, e que talvez possa ser discutido e estudado a possibilidade de incluir ela no sentido de quando valores de ponto de corte forem realmente muito baixos, que os antibióticos possam ser suspensos, como você propôs, né? Ou seja, que além de iniciar o protocolo de sepse, os médicos têm que ter a capacidade de reconhecer quando não é sepse e quando não é necessário manter o antibiótico por uso prolongado.
Então, talvez um estudo piloto com procalcitonina pudesse ser feito na instituição, dentro da realidade de case mix de casos que a gente atende, porque tem muito paciente cirúrgico, muito paciente oncológico, e a gente conseguir identificar uma sugestão se existe aí uma validade de acrescentar ela dentro do arsenal que nós temos para tentar reduzir a nossa pressão para a resistência bacteriana. Joia, muito bom. Eu acho que a Bruna quiser começar a apresentar, né? Nossa residente Bruna da terapia intensiva vai apresentar um caso clínico, né, de sepsis, né, e depois a gente comenta e faz as perguntas pertinentes, né? Pode ser? Só vou arrumar a apresentação, professor. Não sei se o teu microfone está desligado, Bruno. Agora sim. Obrigada, professor. Estão me Agora ouvindo? Sim, alto e claro. Ótimo. Então, prazer. Meu nome é Bruna Siqueira. Eu sou médica residente em medicina intensiva pelo Hospital Geral. Gostaria, então, de agradecer primeiro à equipe da organização do evento pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Então, a gente vai começar a apresentação hoje de um caso clínico, tá? A discussão hoje. Para ficar um pouco mais didático, eu vou apresentar esse caso clínico através de uma linha do tempo, certo? Então, no dia 11/8, nós fizemos a admissão de um paciente na nossa instituição. Esse paciente, então, é um paciente jovem, masculino, de 39 anos, que apresentava obesidade grau 3 e não conhecia outras patologias. Ele iniciou com sintomas no dia 1º de agosto desse ano, o antígeno positivo para Covid no dia 5/8, foi internado na enfermaria da cidade onde ele morava, em Nova Prata, no dia 9/8, por exacerbação desses sintomas respiratórios da Covid. No dia 11/8, ele apresentou uma insuficiência respiratória aguda, hipoxêmica, com necessidade de intubação orotraqueal. E no mesmo dia, ele foi transferido à unidade de terapia intensiva do Hospital Geral, onde a gente recebeu esse paciente. Então, do dia 11/8 ao dia 17/8, nós tivemos os primeiros dias da internação desse paciente, onde ele permaneceu em leito de UTI, recebeu corticoide terapia, manteve estabilidade hemodinâmica. Nós não julgamos necessário antibiótico, pois ele não apresentava sinais clínicos de infecção. Ele também precisou ser pronado por 3 dias consecutivos lá no início, então, devido à síndrome da disfunção respiratória aguda. No dia 18/8, então, a gente tem uma mudança importante do quadro clínico, certo? O paciente, então, apresenta os seguintes sinais vitais. Uma PAM, então, em torno de 60, um pouco abaixo do preconizado, levemente taquicárdico, saturação está ok, está febril e apresenta uma relação PF de 250, corroborando, então, com a síndrome da disfunção respiratória aguda que a gente comentou antes. Laboratorialmente, ele não tinha uma leucocitose importante, mas apresentava um desvio à esquerda, uma PCR que não nos ajudou muito nesse momento, uma creatinina de 1,2, que parecia ser o basal desse paciente, um lactato de 1,3 e bilirrubinas e plaquetas normais.
Examinando o paciente, então, nesse dia, no dia 18/8, ele se apresentava, então, num coma profundo, ele estava num RAS-5, sedado, então, com mida e fentanil. Do ponto de vista cardiológico, então, como eu comentei antes, ele estava com uma PAM limítrofe, em torno de 60 milímetros de mercúrio, mas ele apresentava, então, sinais de boa perfusão, estava aquecido, tempo de enchimento capilar preservado. Os parâmetros ventilatórios dele nesse momento eram leves, mas o fisioterapeuta e o técnico de enfermagem nesse momento nos alertaram sobre o aumento da quantidade de secreção e mudança no aspecto. A secreção começou a ter um aspecto purulento nesse momento. Além disso, ele apresentava um débito urinário dentro da faixa adequada, que é em torno de 0,5 a 1 mg/kg. Então, a equipe que avaliou esse paciente, ela suspeitou de sepse. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Né? Como já foi falado ontem e hoje um pouco também, o terceiro consenso de definição de sepse e choque séptico, que foi o Sepsis 3, publicado no JAMA em 2016, ele caracteriza então a sepse como uma infecção suspeita ou confirmada associada a uma disfunção orgânica. Essa disfunção orgânica, como o professor Emerson falou antes, a gente avalia então através do score SOFA, que eu vou mostrar depois. Mas assim, só trazendo o conceito de sepse para dentro do quadro do caso do nosso paciente, tá? Nós vimos então que era um paciente que estava hipotenso, ele tinha tido um aumento na quantidade de secreção no tubo orotraqueal, apresentava um leucograma com desvio, ele tinha então sim uma suspeita de infecção, agora a gente precisava saber se ele tinha sinais de disfunção orgânica. Então, esse é o score SOFA que o professor falou antes, tá? Cuja sigla significa, então, uma avaliação sequencial da falência orgânica. Esse score, então, busca identificar a presença ou não de disfunção de órgãos, ao avaliar, então, 6 sistemas. O sistema respiratório, através da relação PF que eu comentei antes, a coagulação, através das plaquetas, o fígado, através da bilirrubina, o sistema cardiovascular, através da parte hemodinâmica e da necessidade de drogas vasoativas, o sistema neurológico e renal. Uma pontuação igual ou superior a 2 representa uma disfunção orgânica. Relacionando então com o caso do nosso paciente, eu destaquei aqui os principais, né, na nossa tabela. Apresentava então uma relação PF de 250. Então, não sei se eu consigo apontar, se vocês conseguem ver aqui, mas a primeira linha aqui. Então, ele pontuava 2 pontos, as plaquetas estavam 155 mil, então ele não pontuava. Bilirrubinas normais, então ele também não pontuava. A pressão arterial dele, média, estava 60 milímetros de mercúrio, então ele pontuava 1 ponto no score SOFA. Por ele ser um paciente que está na UTI, ele estava entubado, sob sedação, então a gente não consegue avaliar a escala de coma de Glasgow, mas a gente considera os 15, que daí ele não pontua, que seria como ele estava antes de vir para a UTI, certo? E do sistema renal, ele estava com a creatinina dentro dos valores de referência. Então, o nosso paciente apresentava 4 pontos no score SOFA. Voltando então para a nossa linha do tempo, do dia 18/8 ao dia 24/8, nosso paciente então recebeu ressuscitação volêmica, tá? Apresentou uma melhora bem importante dos níveis pressóricos, tá? Foi solicitada então coleta do aspirado traqueal para tentar identificar qual o germe causador da sepse e foi iniciado antibiótico terapia empírica para uma provável pneumonia associada à ventilação mecânica. Por esse paciente, então, ele estar internado na outra instituição, uns 3 dias antes de internar no Hospital Geral, e aqui conosco ele já está em torno de 7 dias, foi optado, então, por iniciar a piperaciclina tazobactam, a fim de cobrir germes hospitalares. Então, do dia 18/8 ao dia 24/8, esse paciente, então, foi tratado como uma sepse de foco pulmonar pela pneumonia associada à ventilação mecânica por germes multissensíveis. Depois, então, a gente teve o resultado da cultura do aspirado traqueal. Nós tivemos, então, identificado a Klebsiella multissensível, que era responsiva à pipetazo, a piperaciclina tazobactam, e o Staphylococcus aureus, que a gente não estava esperando, né, um coco gram positivo, que a gente então ampliou a cobertura antimicrobiana para oxacilina. Então, no dia 25/8,
novamente nós temos uma mudança, mas agora uma mudança muito mais grave no quadro desse paciente. Os sinais vitais dele, então, ele apresentava uma PAM de 55, essa PAM já era refratária a volume, a gente tentou volume e esse paciente não respondeu. Apresentava uma taquicardia sinusal, que era da relação PF, e um 37,5 de temperatura, que ainda não caracterizamos como febre. Laboratorialmente, ele tinha um lactato que aumentou um pouco, nosso valor de referência é até 2, né? Ele estava 1,8, a PCR, então, teve um aumento mais expressivo agora, 242. A creatinina, então, 2,0, plaquetas diminuíram um pouquinho, o leucograma com 22 mil leucócitos e tinha desvio até fórmulas jovens com metamielócitos. No exame físico, então, do dia 25/8, né, que foi o dia que teve essa mudança brusca, a gente encontra, então, um paciente que ainda estava sob sedação, mas nesse momento ele estava hemodinamicamente estável. Ele estava com a perfusão lentificada, ele tinha o sistema respiratório dele, ele precisou voltar para uma ventilação em modo controlado, ainda apresentava moderada quantidade de secreção no tubo orotraqueal dele. Da parte gastrointestinal, ele estava hiperglicêmico, necessitando de insulina regular em bomba de fusão e teve uma queda discreta no débito urinário, mas abaixo daquele valor normal. Então, o que aconteceu nesse momento? Tá? Suspeitamos, então, de um novo choque séptico. De um choque séptico, tá? Então, daquele mesmo artigo que eu falei anteriormente, né, com o sepsis 3, a definição de choque séptico, então, é a presença de sepse, né, que é uma infecção presumida ou confirmada, mais uma disfunção orgânica. Além disso, nós temos hipotensão e uma hiperlactatemia a despeito da reposição volêmica adequada. Trazendo novamente para o nosso caso, então, a gente teve um paciente que permanecia com uma relação PF menor do que 300, então ele ainda pontuava 2, as plaquetas também pontuava 1 ponto, bilirrubinas normais, só que do ponto de vista cardiovascular, esse paciente começou a precisar de drogas vasoativas. A escala de Gloma, ele pontuaria, de coma de Glasgow, ele pontuaria nenhum ponto, e a creatinina, então, ele teve um aumento das escórias nitrogenadas, tá? Com elevação da creatinina. Então, o SOFA dele, se nós fôssemos calcular agora, seria em torno de 6. Então, foi aberto o protocolo de sepse, coletado culturais, suspensos antibióticos prévios e ampliado cobertura para meropenem e linezolida. Nesse caso, foi optado, então, por linezolida devido à lesão renal aguda que o paciente apresentava. Não foi julgado necessário a ressuscitação volêmica, pela questão, então, do balanço hídrico que o paciente apresentava e pela avaliação do diâmetro da veia cava. Então, foi optado por iniciar com noradrenalina. No dia 27, então, o paciente estava no 16º dia de intubação. Ele foi submetido a uma traqueostomia cirúrgica, mas ele ainda permanecia instável hemodinamicamente. Mas aí a gente tem que pensar, um paciente que estava usando os antibióticos, estavam guiados pelo antibiograma, por que não estava funcionando, certo? O laboratório nos informou, então, na última cultura que foi realizada, o crescimento de bacilos gram-negativos, tá, no aspirado traqueal. Foi suspenso, então, a linezolida e mantido o meropenem, e ampliado a cobertura antimicrobiana para polimixina e ertapenem. Foi optado por esse esquema tríplice devido ao elevado número de bactérias multiresistentes, principalmente o KPC, na unidade naquele momento. No 12º dia, então, de internação, o paciente estava usando o esquema tríplice, ele teve alta para a enfermaria. Esse paciente teve alta para a enfermaria, então, utilizando traqueostomia metálica, recebendo oxigênio pela traqueostomia metálica, estava bastante polineuropata, recebendo dieta pela sonda nasoentérica, porém não apresentava sinais de infecção não controlada. Então, como é a semana da sepse, hoje foi dado esse start no nosso protocolo, eu quis trazer esse estudo, que é um estudo um pouco antigo, que foi publicado no Critical Care em 2008, que foi uma análise econômica numa corte prospectiva.
ela comparou 2 grupos de pacientes em choque séptico. Aqueles, então, que foram submetidos ao protocolo de sepse da instituição e aqueles submetidos ao cuidado convencional. E o que a gente pode tirar de conclusão desse estudo é que, dentre a população avaliada, a implementação desse protocolo sistematizado, ela parece ser muito mais custo-efetiva, ou seja, ela tem um índice de quali maior quando comparado ao tratamento convencional. E para finalizar, para não me estender muito mais, eu quero deixar algumas mensagens para casa, certo? É de suma importância a gente individualizar cada caso, como foi falado anteriormente, tá? O paciente da UTI é um paciente diferente do paciente que nós recebemos na emergência, é um paciente diferente do paciente que se encontra na enfermaria. É preciso avaliar o contexto no qual esse paciente está inserido. A vigilância aos primeiros sinais de disfunção orgânica permitem condutas mais rápidas, e isso a gente sabe que tem impacto na sobrevida e na qualidade de vida do paciente. A aplicação de protocolos, elas auxiliam na sistematização desse cuidado e elas têm, sim, impacto na sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. E isso só é possível, toda essa cadeia, só é possível se a gente trabalhar em equipe. Se a gente for recapitular todo o caso, desde o início lá, quando o técnico nos sinalizou, olha, houve aumento da quantidade de secreção no tubo, a secreção está com um aspecto purulento. O fisioterapeuta que nos sinalizou as mudanças respiratórias no padrão ventilatório, na ventilação mecânica, da enfermeira toda hora ali nos lembrando de iniciar o protocolo de sepse, do médico que rapidamente tem que tomar todas as condutas, do laboratório que a gente precisa muito do laboratório coletando rapidamente, informando que está crescendo tal bactéria em tanto tempo, enfim. É preciso, então, uma super equipe, né, para a gente poder salvar os nossos pacientes. E era isso que eu tinha para trazer hoje. Parabéns, Bruna. Excelente apresentação. Não esperava menos de ti. Né? Gostei muito. Né? Eu me lembro desse paciente, né? Acho que a gente falou tanto de escalonar antibiótico, né? É um paciente que a gente começou esquema tríplice, né? Mas fechando o contexto, a gente recebeu uma cultura, né? Em que não era um produtor de carbapenemase. Então, esse paciente, no final, a gente tirou a linezolida dele, tá? Que estava empírico, né? O isolograma positivo. E esse paciente saiu da UTI com apenas carbapenêmico, tá? A gente acabou suspendendo a polymyxina e o ertapenêmico. Então, a gente descalonou, na verdade, e a gente usou antibiótico 7 dias, acompanhando pelo que a gente tem, que era PCR. Então, nesse contexto, a gente pegou um paciente em que a gente colocou 3, 4 antibióticos e ele saiu da UTI com apenas um antibiótico, né? Às vezes eu vejo que o pessoal, é difícil, às vezes, a coragem, né, de retirar antibiótico ou de descalonar antibiótico, né? Então, e a questão de recitação volêmica, né, que tu falou bem, né, era um paciente já recitado volente, já edemaciado, né, então a gente não pode usar aquela receita de bolo nesse tipo de paciente, nem em outro de 30 ml por quilo, né, a gente individualiza, a gente vê todo dia paciente na beira do leito, e a gente conhece os nossos pacientes lá dentro, né, e às vezes a gente, quando está um tempo ali na UTI, quando trabalha, a gente já sente o cheiro, né, da sepse, né, então o paciente acabou saindo da UTI, um paciente jovem, né, a importância da sepse, fosse atrasado, né, isso, né, a gente sabe que esses pacientes com COVID acabam tendo múltipla sepse, né, não é uma só, né, esse teve uma, a gente tem pacientes que têm 2, 3 sepses dentro da UTI, e cada vez a mortalidade aumenta mais, a gente sabe disso, né. Parabéns pela apresentação, né, o Rafael vai iniciar, né, as perguntas, a mesa aí, né, depois tem mais algumas perguntas do pessoal do YouTube ali que eu falo. Pessoal, vamos dar sequência a uma mesa de discussão desses casos. Talvez ela pareça até repetitiva pela qualidade do que foi apresentado até aqui, pelas discussões que vocês tiveram no final das 3 primeiras apresentações, juntando com a apresentação da Bruna, que exemplificou como a gente deve conduzir um quadro de sepse. O Emerson tocou no assunto que a cardiologia tem protocolos bem estabelecidos, né? Tempo porta-balão de 90 minutos, quanto que dá de clopidogrel, quanto que dá de AS, mas a gente tem verificado essa dificuldade no cumprimento ou na abertura de protocolo de sepse ou identificação desses fatores. Se, por um lado, a gente acaba exagerando
na coleta de culturas em pacientes que, por exemplo, vêm da comunidade e não tem nenhuma proximidade com serviços de saúde na emergência, e a gente extrapola um protocolo. Por outro lado, quando o paciente está na enfermaria e avaliando os dados do time de resposta rápida da UTI, a gente tem atrasado na coleta de dados. Em que ponto vocês veem que a gente pode equilibrar isso? De que forma que a gente pode equalizar e saber o momento de coletar a cultura numa emergência, por exemplo, quando a gente sabe que um custo, em média, de todos os kits de costura custa R$ 84,00, e equalizar com o gasto que é no atraso da identificação da sepsis? É uma pergunta extremamente difícil, eu diria que é o X da questão, né? Talvez a resposta de por que a cardiologia tenha protocolos tão eficazes é porque o diagnóstico daquilo que eles lidam, de certa forma, é muito mais direto e mais fácil de fazer para o clínico do que o diagnóstico de sepse. A sepse, as manifestações dela não são nada específicas e é muito complicado. Então, a tua pergunta reflete a dificuldade que o clínico tem no dia a dia, né? Seja muito específico e você vai perder casos, seja muito sensível e você vai super tratar e vai desperdiçar dinheiro com culturas que são equivocadas. De novo, depois de quase 20 anos de experiência, penso que os biomarcadores e os auxílios são fundamentais, tá? Não consigo ver de outra forma. Os sinais, os critérios, a gente está melhorando. Eu gostei de ver que o protocolo novo já inclui a disfunção orgânica junto da CIRS, né, para tentar trazer um pouco mais de especificidade. Mas veja bem, olha só o que é o perfil de paciente que a gente atende, né? Paciente que tem muita oncologia, muita cirurgia, são todas situações que sempre podem trazer febre, sempre podem trazer taquicardia, sempre podem trazer distúrbios eletrolíticos, alteração de nível de consciência. Então, realmente, é uma situação bastante delicada para o clínico no dia a dia. Mesmo os clínicos experimentados têm dificuldade nessa situação, e a resposta ela não é fácil. Eu acredito que a gente precisa de ferramentas melhores para nos auxiliar. Os critérios, eles evoluíram até onde eles podem. Eu não acho que critérios vão ser a resposta para essa pergunta. Bom, eu concordo com Fortuna, né? É o que eu falei ali na palestra. Acho que se a gente não tem a resposta exata, né? Eu acho que existe algum tipos de pacientes que existe uma possibilidade muito alta, né, de que se deva iniciar antibiótico precocemente, que se deva pedir culturas e iniciar mais agressivamente, que são os pacientes com disfunção orgânica, né, tipo choque séptico, né. E esses pacientes é o que eu acredito que esse a gente deva ser mais sensível, né. Acredito que a gente não pode, que a gente vai ter uma chance, né, de desperdiçar dinheiro com culturas e antibióticos desnecessário, que pelo menos a gente reduza os custos, tirando o antibiótico de forma precoce e suspendendo quando não é necessário, né. Mas no futuro, eu acho mesmo que a ideia seja medicina personalizada, individualizada, e que a gente consiga definir se esse paciente realmente com marcadores tem sepse ou não tenha sepse, talvez com culturas, né, como a gente falou do Malthof, né, então talvez seja o mais adequado a longo prazo. Talvez se pague, né, essa quantidade absurda que a gente usa de antibiótico e de tempo de antibiótico, e o custo que vai ter para no nosso futuro, né, a questão dos germes multiresistentes. Acho que o Fortuna levantou a mão ali também. Eu queria ressaltar, né, eu não tenho ideia de qual que é exatamente o público que está assistindo, mas imagino que tenham graduandos, enfim, residentes olhando, que o fato de ter um protocolo institucional de sepse não resume o trabalho do médico a ver os critérios e coletar todas as culturas. Aquele trabalho de anamnese, de exame físico, de checar os dados, de ver qual é o sítio mais provável, isso não pode deixar de existir, porque é exatamente ali. Não tem como interpretar dados de laboratório e cultura sem ter uma bela noção de qual é o curso clínico daquele paciente e de qual é o provável sítio de infecção, de qual é o nível de invasão, onde é que estão os cateteres, que antibiótico ele usou até agora.
Então, isso às vezes pode economizar bastante tempo, dinheiro e antimicrobiano se você conseguir, através da lógica, da inteligência, do trabalho médico, você conseguir diminuir o espectro de possibilidades de infecções e germes e patógenos que esse paciente possa ter. Então, o protocolo está aí para auxiliar, ele está aí para dar aquela base de sustentação para uma prática no dia a dia, mas tu não pode querer super simplificar o teu trabalho e achar que é acionar o protocolo e é por aí que acaba o teu trabalho. Essa fala do Fortuna é bastante interessante, né? Porque a gente pode exemplificar que o protocolo da cardiologia, né, do EAM, seja mais fácil, entre aspas, porque a gente está falando de uma doença específica, né? E a sepsis é uma síndrome. Mesmo que a gente tenha esses biomarcadores, como a procalcitonina, vai ser de fundamental importância acompanhar um filme de um paciente e não olhar uma foto, uma procalcitonina alterada ou talvez um PCR um pouco mais elevado. Isso para a gente não vai dizer nada, né? Se a gente não fizer um filme, uma anamnese, uma história completa para conseguir chegar a um diagnóstico mais preciso, com mais especificidade, né? Sem tanta sensibilidade. Eu acho que o protocolo em si tem seus defeitos, né? Mas ele serve para padronizar o cuidado, né? Porque a gente sabe que não é todo médico que tem 15, 20 anos de experiência que está atendendo o paciente na emergência, né? Então serve como alerta, né? Mas nada substitui o cuidado, né? À beira do leito, individualizado e a experiência, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Mas a gente sabe que a gente tem de todo tipo, né? Às vezes médicos inexperientes, às vezes o residente, né? Então, para padronizar o cuidado, eu acho válido, né? Os estudos têm mostrado que muitas vezes esse tipo de protocolo consegue reduzir, né? Tempo e custo, assim como a Bruna falou do custo-efetividade, né? A Lisiane tem uma pergunta do César Sebem na nossa live ali no YouTube, e ele pergunta sobre a gente fazer um bacterioscópico do material da cultura para a gente ter uma resposta do gram, positivo ou negativo, num tempo mais precoce. Você pode nos falar qual é a dificuldade disso, o que a gente pode fazer, qual a importância da gente ter um pouco sobre isso? Sim. Na verdade, o laboratório já faz isso, o aviso é imediato, então no caso de hemoculturas positivas e cultura de gram positivo, no caso do bacterioscópico. Também a gente avisa as UTIs adulto e UTI pediátrica por meio de relatórios, no caso de todas as culturas. Então, a gente só não faz isso nos demais setores, né, para as culturas em geral. Realmente, hoje, é inviável a gente avisar o bacterioscópico de todas as culturas, né? Por isso que a gente prioriza as UTIs, tanto adulto quanto pediátrico, nesse aviso, né? Porque a gente sabe que fornece um auxílio para o médico tomar uma conduta. Questão de curiosidade, Lisiane, quanto tempo leva para fazer um bacterioscópico na culturas, em médias? Em média. A amostra chega no laboratório, né? É necessário fazer, então, a lâmina dessa cultura, após a coloração dessas lâminas, e aí a visualização da lâmina pelo bioquímico no microscópio, né? Então, depende da chegada da amostra e o volume de amostra que a gente tem, né, para fazer. Não tenho como te precisar em horas, assim, né, quanto tempo que demora, mas o problema é a quantidade de amostras que a gente teria para avisar. Né? Esse seria o nosso maior empecilho, seria a quantidade de amostras. Abordando também um pouquinho do mentor que a gente vai utilizar, né? Foi citado ali na palestra do Emerson que, obviamente, existem pacientes que têm critério de CIS, e também foi comentado pelo Dr. Fortuna, que têm sinais vitais alterados e que podem disparar um alerta. Obviamente, disparar um alerta não significa início de antibiótico
E cabe o que o Fortuna disse, a gente precisa ser médicos, né, para avaliar situações de forma pontual. Para Kellen, assim, de que forma a enfermagem é treinada? Por exemplo, eu tenho um paciente com uma fibrilação atrial que está descompensada, está com a frequência ventricular alta, tem uma frequência cardíaca ali de 130, já está em controle com a amiodarona, e esse paciente está um pouco ansioso e mais taquipneico. De que forma que eu posso equalizar e não disparar um protocolo? A enfermagem, né, Rafa, assim como os médicos também, né, eles têm esse olhar, né, para esse paciente, e os técnicos são treinados para isso, né, a gente tem as capacitações, e isso acontece principalmente numa UTI, por exemplo, né, que esse paciente está com uso de amiodarona, enfim, mas ele sempre vai se reportar ao enfermeiro, né, para saber se aciona ou não, e aí é avaliado também juntamente com o médico, né, e não é aberto esse protocolo, se não tem os sinais compatíveis para abertura. Bom, pessoal, a gente não tem mais nenhum questionamento aqui no YouTube, pelo que eu li. Vocês querem fazer algum comentário final, alguma outra questão? Fortuna levantou a mão ali. Muito bom debater esse assunto aí com os amigos, com os profissionais da instituição. Queria, para finalizar, então, a minha participação nessa reunião tão interessante, exteriorizar aqui uma impressão que eu tenho, que a finalidade principal é evitar, a meu ver, disfunção orgânica. É isso que o protocolo de sepse consegue. Então, acho que isso é uma coisa importante de ser medida. Quantos protocolos são acionados, se as coisas são feitas no tempo certo, se as culturas estão todas adequadas, isso tudo é fundamental para te avaliar como está o compliance, e sem esses dados você não consegue. Agora, qual que é o desfecho? Né? O protocolo é um meio, qual é o fim? O fim é você evitar que um paciente vá ir para a UTI. E no nosso meio, principalmente, com a escassez de leito que a gente tem, isso é fundamental, isso é fundamental. Então, acho uma coisa, não podemos falar só em mortalidade, né, que em se falando de sepse e choque séptico, a nossa capacidade de reverter mortalidade depende não só das nossas ações, mas também de quem é o perfil de paciente que nós estamos tratando. Isso, para mim, é muito claro. Então, evitar admissões na UTI ou de pacientes que você deixou de fazer as coisas a tempo e que desenvolveram disfunção orgânica, ou de pacientes que têm um prognóstico tão pobre que talvez a UTI não seja o melhor lugar dele, eu acho que é uma coisa muito importante da gente verificar ao longo dos anos, assim, para ver como é que a gente está se comportando. Eu acho que isso é fundamental. Bom, pessoal, acho que se não tem nenhuma pergunta, eu só queria dizer que eu agradeço todo mundo que despendeu o seu tempo para estar aqui hoje, tá? Porque isso é uma questão, a gente está fazendo todo mundo amadurecer, ensinando, né? A sepse ainda é um assunto que não é bem conhecido, eu sei disso porque, uma curiosidade, a gente fez uma prova, né, para os médicos residentes não faz muito tempo, e uma delas era perguntando o que era sepse, e eu vou dizer para vocês que nenhum deles acertou o que era sepse da forma da definição que existe, né? Então, para vocês verem como ainda é um assunto que as pessoas ainda têm que estudar, têm que entender, e nós ainda temos, imagina a população leiga e nós, todo mundo dentro do hospital. Então, nós vamos, com o tempo e sempre, bater na mesma tecla, sabendo que isso é uma doença uma síndrome de alta mortalidade, né? Em que o tratamento precoce para evitar a disfunção orgânica, para evitar que o paciente morra, que vai para a UTI, é extremamente importante, tá? E vai ser uma das nossas prioridades aqui no hospital, né, nesse tempo e daqui para frente, principalmente, né, com as mudanças de alguns protocolos e principalmente gerenciado no sistema e de forma que a gente tenha um sistema informatizado e com algoritmo para detectar os sinais de sepse. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui e muito obrigado pela presença e obrigado ao pessoal que está assistindo pelo YouTube até essa hora. Muito obrigado, pessoal.
Não, pode ficar aí, vem aqui. Oi, pessoal, vamos fazer uma foto que nem ontem? Vamos, o pessoal saiu. Vamos. Ah, eles já saíram.